Meu nome é Maurício Schulman, sou nascido em Curitiba, de pai e mãe também nascidos em Curitiba. Nasci na casa do meu avô, que era na Praça Tiradentes. Naquela época, as mães, quando iam ter criança, como não existia maternidade em Curitiba, vinham para a casa dos pais para ter a criança com o apoio da sua mãe. É claro que tinha parteira, não era a família que fazia, mas não tinha uma estrutura médica que tem hoje. E a família era radicada em Curitiba, família muito grande, tanto do lado do meu pai como da minha mãe. E nasci em 1932, como eu disse, e a rigor sempre morei em Curitiba e tive 4 vidas consecutivas. É claro que a vida familiar é uma só, muito boa, muito estável, depois vou falar sobre ela, mas minha primeira vida foi do dia que eu nasci até os 29 anos, que foi uma vida absolutamente normal, de um menino, filho de pais que tinham boa situação financeira, que foi evoluindo com o tempo. Quando eu nasci não era tão boa, mas meu pai foi melhorando de vida, fazia comércio, fazia negócios, era muito ativo. Estudei em escola ótima, estudei na escola americana, que era anexo ao Colégio Belmiro César, que tinha um padrão de ensino muito bom. Estudei lá 12 anos, 4 de primário, 3 de científico, 4 de ginásio e científico. De lá fui, com menos de 18 anos, fazer vestibular. Passei no primeiro exame que eu fiz, no vestibular de engenharia da Universidade do Paraná. Naquela época ainda não era pública ainda, pertencia ao serviço público, mas era paga. Um ano depois ela foi estatizada. Cursei engenharia, fui um bom aluno. Logo depois que eu me formei, comecei a trabalhar. Fui convidado pelo professor Parigot de Souza a trabalhar na Copel, que tinha sido recém-criada. Eu sou funcionário número 00019 da Copel. Tem mais de 40 mil hoje que já passaram pela companhia. Não tinha praticamente nada. Vivia os primeiros dias da companhia, ela tinha alguns poucos meses de criação, e vivi lá e fiz uma carreira inteira na Copel. Isto até os meus 29 anos, então normal, casado, filhos, casa própria, vida normal de jovem engenheiro. Quando, surpreendentemente, o Ney Braga foi eleito governador do estado, numa eleição em que ele tinha pouca chance no começo, porque quem tinha melhor previsão da eleição era o Souza Naves, candidato do PTB, mas que veio a falecer num comício que ele estava fazendo. Foi fazer um discurso, respirou fundo e teve um infarto e morreu. E o Ney Braga, que não era o candidato mais forte, mas era o que tinha muito bom nome, se aproximou do Jânio Quadros, que era candidato a presidente da República, que não queria o apoio dele, queria o do PTB, mas ele conseguiu, vamos dizer, formar a chapa com ele aqui pelo falecimento do Souza Naves e foi eleito. E eu tinha um bom relacionamento com ele. Dr. Parigot, que tinha sido professor Pedro Parigot de Souza, que depois foi presidente da Copel há muitos anos, depois foi governador. Tinha um bom relacionamento, porque eu era bom aluno, ele foi meu professor, relacionamento de aluno. As famílias eram conhecidas também, e me convidou, assumiu a presidência da Copel, no governo do Ney Braga, e me convidou para ser diretor da companhia. Então eu virei diretor da Copel, e onde começou minha segunda vida, porque a primeira, com 29 anos, foi normal,
jovem, estudante, casado, vida normal, sem nenhuma coisa excepcional. Fiz curso de engenharia aqui, como eu disse, fiz bolsa de estudos na França, passei meio ano lá, ligado às empresas de energia elétrica, LC de France, e de repente então virei diretor da Copel. Daí começou uma carreira de 20 anos de diretor. Fui da Copel diretor 6 anos, acumulei com o Departamento de Água e Energia Elétrica, que era anterior à Copel, que cuidava de serviços isolados de energia elétrica no Paraná, porque não era uma empresa grande do Estado, mas a Forciluz do Paraná era grande empresa e atendia Curitiba e região metropolitana. Tinha a Forciluz de Londrina, que atendia ao norte do Paraná. Tinha uma empresa em Ponta Grossa, tinha empresa no Norte Velho, no Norte Pioneiro. Tinha várias empresas privadas espalhadas pelo Paraná. E o Departamento de Água e Energia Elétrica atendia as cidades isoladas, na grande maioria com grupos diesel. Então, quando veio esse governo do Ney Braga, conseguiu um acerto com o governo de São Paulo, que tinha uma empresa de energia no Vale do Paranapanema, e conseguimos que a Copel comprasse energia do Vale do Paranapanema, dessa empresa do governo de São Paulo. E então conseguimos fazer uma campanha já na própria Copel de linhas de transmissão para substituir as 40 e tantas, 50 cidades que o departamento atendia, a quase totalidade com grupos diesel, com grande deficiência de suprimento, porque eram grupos pequenos, tinham dificuldade de funcionar 24 horas por dia, normalmente o serviço era interrompido de madrugada, tinha algumas interrupções durante o dia. Então eu acumulava a diretoria da Copel e o Departamento de Água e Energia com o objetivo de transferir os serviços do governo do Estado, do Departamento de Água e Energia Elétrica, para a Copel, que começou, a primeira linha foi Londrina, Apucarana, Maringá, que eram cidades já importantes e que demandavam muita energia elétrica. E com isso foi caminhando, conseguimos depois um suprimento de energia no Paraguai. O governo do Paraguai tinha construído uma usina hidrelétrica, isso tudo é muito antes de Itaipu, e ele não conseguia comprovar para o Banco Interamericano, que estava financiando essa usina, que ele teria mercado para colocar toda a sua energia elétrica. Então eu fui lá ao Paraguai conversar com presidente da ANDE, que era a empresa paraguaia, para comprar energia. Fizemos um contrato que durou 40 anos de suprimento de energia elétrica do Paraguai para a Copel no Paraná. E tudo isso, como eu era mais relacionado com o governador do estado decidiu, o governador Ney Braga, fazer uma empresa de desenvolvimento. O primeiro nome dela era Codepar, depois virou Badep. Como as pessoas que vieram organizar esta empresa não tinham um escritório, eu cedi espaço que tinha no Departamento de Água e Energia Elétrica para que fosse neste escritório que eu cedia feitas os documentos e as discussões de como seria feita. Primeiro a lei da Assembleia, depois Constituição da empresa, e como eu já disse, palpiteiro, acabei virando diretor dessa primeira diretoria. Era o Afonso Camargo, presidente, Dr. Clausi, que tinha sido diretor do Banco Comercial do Paraná, diretor financeiro, e eu, diretor de operações. Fiquei nessa empresa na sua formação, acumulando com diretoria da Copel e com o Departamento de Água e Energia Elétrica. Como tudo era muito pertinho, era tudo na rua Monsenhor Celso, entre Rua 15 e Marechal Deodoro,
Eu atravessava a rua, ia de um escritório para outro e conseguia dar conta de tudo isso. Tornei Braga terminou o seu governo. Eu saí logo depois da Codepar, fiquei 1 ano e pouco, porque começou a crescer bastante, e para o meu lugar o Dr. Carlos Rischbitter assumiu a diretoria de negócios. 2 anos depois, eu fui à posse de um novo presidente da Eletrobras. Nesse entretempo, eu representava o Paraná nas várias coisas de energia elétrica que estavam crescendo no Brasil. Bacia Paraná-Uruguai, Comitê de Energia Elétrica que se criavam, porque era uma época em que os governos dos estados estavam crescendo e as empresas estrangeiras não tinham nenhum estímulo para investir no Brasil. Na verdade, só tinha 2 grandes empresas de energia elétrica que dominavam a energia do Brasil. Uma era a Light, que atendia São Paulo e Rio de Janeiro, e a outra era a empresa American Foreign Powers, uma empresa americana, que tinha as 11 maiores cidades do Brasil. Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Niterói, que não era da Light, Salvador, Recife, o interior de São Paulo. E essas empresas não tinham nenhum estímulo para continuar a investir. Então o serviço era claramente decadente. As companhias estaduais, em compensação, estavam crescendo, lideradas pela CEMIG em Minas Gerais, que era a mais próspera, a Copel aqui no Paraná, e em São Paulo, cujas cidades importantes eram da Light, da American Foreign Power, construía várias usinas. No Paranapanema tinha uma usina, começou a fazer usina no Tietê e começou a fazer usinas no Rio Paraná, Ilha Solteira e Jupiá. Tudo isso era uma competição muito clara de todas as companhias que queriam ocupar o seu espaço. Eu fui à posse, então, do presidente da Eletrobras, que era o Mário Penabering, que tinha sido presidente da CEMIG e que já me conhecia bem, por eu ter sido diretor da Copel e ter tido várias reuniões com ele. Quando eu fui à posse dele, eu o cumprimentei, ele me disse: espera aí que eu quero falar com você. Esperei, conversando com as outras pessoas, todos jovens, 30 e poucos anos, todos do setor de energia. Quando fui falar com ele, ele me disse: olha, conversei com o presidente da República e você vai ser diretor da Eletrobras. Eu disse: não, mas eu não tenho nada com isso, eu estou lá muito bem no Paraná, família lá. Ele disse: mas eu também não queria, estou aqui, você vai ser diretor e vamos criar uma diretoria para você, chamada Diretoria de Gestão Empresarial. E você vai ficar responsável pelas diversas subsidiárias que a Eletrobras tem. A Eletrobras tinha acabado de comprar essa empresa americana, a American Foreign Power, que tinha a Força e Luz do Paraná como uma de suas subsidiárias. Não tinha alternativa, voltei para Curitiba, contei para o governador, que nessa época já era o Paulo Pimentel, que manteve a mesma diretoria da Copel, pregou o presidente e o diretor e outros diretores, os mesmos ficaram, e fui para o Rio para ser diretor da Eletrobras, onde fiquei 3 anos e meio como diretor e fizemos nessa ocasião, porque o Brasil estava mudando, era um momento, uma revolução, porque as empresas estaduais cresceram muito, tinha várias dificuldades. Por exemplo, a empresa do Rio Grande do Sul, o governador Brizola encampou a companhia, mas o juiz não deu a companhia para ele, porque ele não pagou. Então ficou uma empresa no ar que era gerida pelo governo do Estado, mas que na verdade não era propriedade do governo do Estado. A mesma coisa em Recife, em que o governador Miguel Arraes desapropriou a empresa do Recife. E lá também não pagou, e o juiz da época nomeou o Arnaldo Barbalho para ser o diretor da
da empresa do Recife. Como eu já conhecia todas as pessoas, acabamos fazendo um relacionamento e eu representava a Eletrobras e o objetivo da Eletrobras, a linha política nessa ocasião, no setor de energia elétrica, era fortalecer as empresas estaduais, porque elas que estavam ocupando o espaço deixado pelas empresas estrangeiras que não tinham nenhum incentivo para investir no Brasil em moeda estrangeira, porque não tinham tarifa que remunerasse o investimento que fizessem. Inventamos várias coisas, inclusive porque os dirigentes das empresas estaduais e das empresas federais também, já existia a Furnas, Eletrosul, Chesf, que no Nordeste, vamos dizer, não tinham um bom relacionamento com os dirigentes das empresas estrangeiras, que eram os antigos grandes poderosos no setor de energia do Brasil. Então, inventamos várias coisas, inclusive consegui um dinheiro do Banco Interamericano e fizemos um programa de treinamento de pessoal nos Estados Unidos e aqui no Brasil, em que eu que escolhi as pessoas, os dirigentes das empresas estaduais e das empresas estrangeiras e das empresas federais para um programa de treinamento de pessoal, mas cujo grande objetivo era aproximar essas pessoas, para elas entenderem que elas tinham que ficar juntas, porque não tinha outra alternativa para o país a não ser a convivência das empresas que já existiam, mais antigas, maiores, mais tradicionais, estrangeiras, as novas estaduais e as federais, que as que tinham mais dinheiro e mais poder para construir linhas de transmissão, usinas e subestações. Nesse programa acabei fazendo um relacionamento muito bom com todos os dirigentes, que acabou me dando um relacionamento para o resto da vida com essas empresas. Fiquei diretor da Eletrobras, então eu ia para o Rio, decidi não mudar com a minha família para o Rio, continuei morando em Curitiba, tinha filhos pequenos e achei que um cargo federal era sempre duvidoso. Jamais deixei de passar um fim de semana com a minha família e como eu viajava muito, porque eu tinha este relacionamento com as empresas de todos os estados do Brasil, eu era o diretor de gestão empresarial das subsidiárias da Eletrobras e tinha relacionamento com as empresas estaduais e que a Eletrobras tinha comprado a empresa American Power e depois acabou comprando a própria Light e ficamos donos de São Paulo e Rio. Então eu tinha que fazer essa aproximação e eu viajava, não havia semana que eu não fizesse 2 ou 3 viagens. Fiquei morando então, em Curitiba e no Rio de Janeiro, morava em hotel, um relativo ao conforto, a família ia nas férias, dezembro, janeiro, fevereiro e julho, ia para o Rio de Janeiro para a grande festa dos meus filhos, que tinham o direito de convidar amigos para passar as férias com eles, em hotéis muito bons do Rio de Janeiro. Essa vida era tranquila quando trocou o governo e o presidente Geisel assumiu a presidência da República. Fui chamado pelo ministro de Minas e Energia, que ele nomeou, Maurício Rangel Reis, que já era meu conhecido há muito tempo, que numa viagem ao Rio me convocou e eu fui, então, intimado por ele a assumir a presidência do Banco Nacional da Habitação, BNH, que era uma empresa muito poderosa, que era a empresa com mais dinheiro que existia no Brasil na época, porque tinha sido criado poucos anos antes, no regime trabalhista, os funcionários tinham estabilidade e a empresa que os empregava tinha um ônus de indenização quando os dispensava. E isso era uma situação instável muito grande entre empregados e empresas. Então o governo
logo depois da Revolução, criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e criou o Banco Nacional da Habitação, que tinha a gestão do Fundo de Garantia. Então ele tinha o dinheiro do Fundo de Garantia para gerir e tinha como objetivo, com esse dinheiro, a fazer basicamente saneamento, todo o serviço de saneamento básico, água, esgoto do Brasil era financiada pelo BNH e tinha programas de habitação. Já encontrei isso organizado quando fui assumir a presidência do BNH, e além disto, o BNH financiava, conseguiu criar programas de financiamento habitacional que duraram muitos anos e que tinha financiamento para todos os níveis econômicos do Brasil. Como o dinheiro do Fundo de Garantia tinha um juro e correção monetária que não era muito alto, o BNH dividia o seu dinheiro em várias faixas de renda da população. A população mais pobre, que comprava lotes urbanizados ou casas de Coab, de companhia de habitação, tinha um dinheiro mais barato e financiava a prazo mais longo. Depois criou um sistema de cooperativas, que as pessoas se organizavam, entravam nas cooperativas e as cooperativas contratavam conjuntos habitacionais para que cada um comprasse a sua casa. Nesse caso, o juro é um pouquinho mais alto. E tinha o financiamento para quem já tinha mais posses, que financiava casas, apartamentos e casas que já existiam através do sistema financeiro da habitação, que foi criado, sistema privado. Todos os grandes bancos tinham suas empresas de crédito imobiliário, captavam dinheiro da caderneta de poupança, que existe até hoje, e recebiam financiamento a juro mais baixo e mais estável do Banco Nacional da Habitação. E isto dava, o BNH era, sem nenhuma dúvida, na época, a empresa pública que tinha mais disponibilidade, porque nessa época o saque sobre o Fundo de Garantia, que era liberado para os contribuintes do fundo, que recebiam dinheiro das empresas que os empregavam, era muito pequeno. Na época, apenas 40% do dinheiro que entrava era utilizado, em média, mensalmente para saque. Então, sobrava dinheiro. Então, fiz um acordo com o governo federal, com o ministro da Fazenda, de que eu depositaria 100% do dinheiro que entrasse no Banco do Brasil. Não misturava dinheiro, mas eu tinha disponibilidade de usá-lo no BNH e os programas cresceram muito, muito rapidamente. Em saneamento, em 4 anos, mais de 2.000 municípios, dos 4.000 que existiam à época, foram atendidos com melhoria nos serviços de água e esgoto. Não faltava dinheiro nenhum para isto. E a evolução foi muito grande. Financiava também a indústria da construção civil, porque como financiava para as classes mais ricas, através de empresas privadas de construção civil, eles pagavam juros maiores que ajudavam a subsidiar os juros menores que eram utilizados nos programas sociais de lotes habitacionais ou de casas de Coab. Tudo isso funcionou muito bem e o banco era muito poderoso. Por ser do BNH, o BNH tinha direito a uma vaga no Conselho Monetário e durante todos os 5 anos desse governo eu fui membro do Conselho Monetário. E fiz um acordo com o BNDES, que também era uma entidade muito forte na época, é forte até hoje, e troquei vaga com o presidente do BNDES, o convidei para ser membro do conselho do BNH e eu assumi uma vaga no conselho do BNDES, para que nós tivéssemos uma sintonia maior dos programas econômicos do governo, porque eram as duas entidades
que mais atuavam no Brasil na época e tinham mais recursos. Até só como curiosidade, um dia o presidente Geisel era o presidente da República, ele me conhecia já aqui de Curitiba, quando ele serviu aqui em Curitiba, eu o conhecia. E um dia eu perguntei a ele: presidente, me diga, o senhor me conhecia, sabe da minha vida, que sempre fui ligado à energia elétrica, por que eu virei presidente do BNH e não tinha nenhuma ligação, nem com a construção civil, nem com isso? Ele disse: por isso mesmo, eu precisava de alguém que não tivesse nenhum compromisso com essas entidades que sempre tinham algumas coisas menos lineares na sua história. Naquela ocasião, tinha algumas dezenas de empresas de crédito imobiliário privadas que captavam dinheiro de caderneta de poupança e emitiam letras hipotecárias, com isso financiava a habitação. E já tinha alguma maledicência, apesar da grande maioria das empresas ser ótima, tinha alguma maledicência no ramo. Daí eu, numa reunião também com o governo, pedi autorização e o governo, vamos dizer, parou de permitir que essas empresas continuassem captando e toda a captação acabou fluindo para a Caixa Econômica Federal para que ela fizesse o papel de financiar a atividade privada da construção civil e do financiamento de habitação. Fiquei no BNH 5 anos. Quando terminou o governo Geisel, fui surpreendido de novo e fui convidado no governo Figueiredo para ser presidente da Eletrobras, onde eu já tinha sido diretor 7 anos antes. Voltando um pouco para trás, entre a meu diretoria da Eletrobras e presidência do BNH, teve uma crise política no Paraná. Dr. Parigot tinha sido eleito vice-governador e o governador foi sugerido a ele pelo governo federal que ele renunciasse ao governo. E Dr. Parigot assumiu o governo do estado e me convocou para ser secretário de Fazenda. Então eu saí da minha diretoria da Eletrobras e vim ser secretário de Fazenda no Paraná, onde fiquei 3 anos e meio. Dr. Parigot já estava doente nessa ocasião, acabou piorando, então, a rigor, como ele tinha muita confiança em mim, eu acabava, vamos dizer, e ele doente, eu acabava tendo a responsabilidade de distribuir os recursos todos do governo do Paraná. Eu centralizava a totalidade dos recursos do Paraná como secretário de Fazenda. Era uma época diferente, porque a Secretaria de Fazenda era na rua Dr. Muricy, ainda existe o prédio grande lá, entre a rua Saldanha Marim e Cruz Machado. Eu me lembro bem, tinha uma escadaria de mármore, andar alto, mas eu fui, até então, o único secretário da Fazenda que mantinha a minha porta aberta. Qualquer pessoa que entrasse na secretaria e quisesse falar com o secretário, a porta estava aberta. Não existia restrição nem de pessoas, nem de assuntos. Mas como as coisas eram levadas, Dr. Parigot, governador, eram levadas muito a sério, não tive nunca nenhuma aproximação que não fosse correta e adequada. As pessoas que vinham falar com o secretário tinham assuntos para falar com o secretário. E jamais houve qualquer sugestão ou intenção de desviar alguma coisa do governo. O governo do estado, vamos dizer, tinha bastante, nessa época, tinha bastante disponibilidade, porque o governo federal, para valorizar o café, que era o principal produto do Paraná na época, representava quase 40% da arrecadação do estado, provinha do café. Resolveu tirar o café de circulação e comprou antecipadamente, o que deu muito dinheiro para a Secretaria da Fazenda,
mas as coisas eram tocadas com muita seriedade pela orientação básica do professor Parigot. Então, o Parigot veio a falecer, infelizmente, e eu ia voltar para o meu cargo de diretor da Eletrobras, que estava aberto me esperando. Era o meu assistente, ficou respondendo pela diretoria. O Emílio Gomes, que era deputado, foi eleito pela Assembleia governador e disse que eu não ia voltar a coisa nenhuma, que eu ia continuar secretário de Fazenda, com ele governador, e fiquei então até o fim do meu mandato. Fui então, já tinha contado um pouco antes, eleito presidente da Eletrobras, onde assumi, e foi uma época difícil. A inflação começou a subir, o mundo ficou mais complicado, os juros internacionais subiram muito, a rentabilidade das empresas públicas do Brasil caiu muito por causa do juro alto. Foi uma época difícil e eu, como presidente da Eletrobras, decidi que não podia fazer obras nem financiar projetos sem que tivesse dinheiro cujo custo fosse compatível com a tarifa que aqueles serviços iam poder cobrar. Me desentendi com isso com o ministro de Minas e Energia, fui ao presidente da República e pedi para que ele me liberasse, porque eu não ia fazer o que o ministro mandava e não ia financiar projetos com dinheiro caro, que iam gerar uma tarifa muito alta e que não ia poder ser paga pela população. Tinha que ser exclusivamente em projetos que eram autossuficientes. Saí da Eletrobras, da presidência, e quando desembarquei no aeroporto de Curitiba, cheguei na minha casa, tinha um recado do presidente de um banco aqui no Paraná. Então, minha segunda vida é esta, é serviço público. Foram 20 anos entre ter sido eleito diretor da Copel e sair da presidência da Eletrobras. Foram 20 anos inteiros. Sendo governo, todos os dias, sempre fui nomeado para o seguinte, sem sair do que estava. Então, o presidente do Banco Bamerinos do Brasil, que me conhecia muito bem, Edson Vieira, que pediu para conversar com ele, eu fui conversar, tive várias propostas para trabalho, mas não resisti a um convite dele para cuidar no Bamerindos da área de crédito imobiliário e poupança, pela minha experiência que eu tinha acumulado na presidência do BNH. Não aceitei nenhuma outra das propostas, então no dia seguinte já estava trabalhando como diretor da empresa de crédito imobiliário. Que naquela ocasião era uma empresa próspera, tinha captação no Paraná e Santa Catarina, tinha uma atividade muito intensa, comprou algumas empresas de poupança para aumentar o seu portfólio, e era das prósperas. E como eu conhecia todas as pessoas, acabei conversando com a nova diretoria do BNH, com as empresas de crédito imobiliário, virei diretor da Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança, e participava de tudo, porque era o ramo que eu tinha atuado já no passado. Menos de um ano depois, num acidente de avião, faleceu o Edson Vieira. Ele, um outro irmão, mais sobrinhos, e assumiu a presidência do Banco Bamerindos, José Eduardo Vieira, que naquela ocasião estava morando nos Estados Unidos, assumiu, me confirmou que eu ficasse na presidência da Crédito Imobiliário e Poupança. Toda essa minha vida, vamos dizer, a minha família sempre foi protegida das dificuldades que eu tive de ter que morar em outros lugares, de ter que correr. Eu sou filho de pai e mãe que nasceram em Curitiba, como eu já contei. Meus avós todos vieram da Europa, uma Europa diferente de hoje. Meu avô materno
foi o primeiro judeu que chegou em Curitiba, era Max Rosemann, veio sozinho, fez negócios aqui. Depois, como não tinha nenhuma outra família judia aqui, ele escreveu para os pais dele para arrumarem uma noiva para ele. Eles pesquisaram no lugar onde eles moravam, achou uma noiva, despachou ela de navio para Santos, porque navio só chegava em Santos nessa época. Ele foi conhecê-la no pé da escada do navio e viveram felizes para sempre. Foram ótimos, moravam ali, meu avô tinha vários negócios, era muito ativo na atividade econômica do Estado, na vida comunitária. Ele negociava com cereais, ele tinha uma fábrica de pregos, ele tinha a fábrica de broa, ele tinha comércio, tudo junto da casa dele, ali na Praça Tiradentes. Minha mãe nasceu aqui, tinha mais 3 irmãs e um irmão, todos morando em Curitiba, todas famílias aqui. A família do meu pai veio também de algum lugar entre a Polônia e a Rússia. A mãe dele era a irmã mais velha da família Paciornik, que teve várias atividades aqui, hospital, fábrica de móveis, muitos profissionais liberais, porque os pais favoreciam aos jovens para estudar, o que não era uma coisa comum na época. Famílias tradicionais, como eu disse. Meu avô materno foi no clube, no Centro Israelita do Paraná, ele foi o primeiro presidente, foi ele que era o líder da comunidade, era muito pequena a comunidade em Curitiba, que teve várias pessoas que tiveram função pública, o Gemel Lerner, o Saul Raiz, entre vários outros. Vamos dizer, sofria na época, todos eram migrantes, claro, mas a migração não era contínua, dependia das guerras na Europa. Antes de 1914 teve um surto de migração, durante a guerra parou completamente. Só começou muito depois, em 1920, começaram a vir de novo. Depois, com o nazismo, não teve mais como sair da Europa, parou completamente. Voltaram a migrar em 1947, 48. Então, por essas fases, a comunidade sofria de impactos de crescer muito ou de não crescer nada. Todos os que migravam nessa primeira época se hospedavam na casa do meu avô. Vinham para cá, se hospedavam e meu avô orientava eles do que eles deviam fazer. Isto nos primeiros anos do século passado. Depois o mundo mudou, outros vieram, tiveram muito sucesso, mas sempre fomos muito ligados à comunidade. Do clube, meu pai foi presidente, meu irmão foi presidente, minha mulher foi presidente, então sempre muito ligados a tudo isto. Na vida familiar, conheci minha mulher, cuja família tinha morado no Rio Grande do Sul. Os judeus organizaram uma colônia agrícola no interior do Rio Grande e cooptaram agricultores na Polônia, cuja vida estava muito dura, para vir morar no Rio Grande. Claro que eles trabalharam um pouquinho na agricultura e depois migraram para a cidade. Os pais dela foram para Porto Alegre e depois foram morar em Sorocaba, onde ela nasceu, minha mulher. Depois mudaram para Curitiba, onde eles já tinham alguns parentes, tinham loja, tem uma loja que existe até hoje, que meu sogro fundou há 60 e tantos anos, era na Rua 15, é uma loja de lingerie, que eu acabei herdando, porque nem minha mulher, nem o irmão dela tem nenhum interesse em cuidar, como os funcionárias, são 3 funcionários, cuidavam muito do meu sogro, porque ele foi ficando velhinho, mas era dele, e ele ia todo dia para a loja. Dormia na cadeira, não sabia bem como eram as contas no final, e elas que cuidavam são as mesmas funcionárias, e enquanto elas estiverem lá, a loja vai existir.
A propriedade é nossa, o estoque é nosso, não vende fiado, não compra fiado, é absolutamente uma loja de lingerie, chama-se Casa Sila, que era o nome da minha sogra e é o nome da minha filha. Ela faleceu e meu sogro veio morar conosco até ele vir a falecer. Minha mulher era bem mais moça, 5 anos mais moça que eu, era uma menininha quando veio para cá, e eu já era um jovem estudante, mas depois ela cresceu e nos aproximamos e acabamos casando há 60 anos. E ela aturou todas essas minhas mudanças de Rio de Janeiro, de Brasília, de governo, de mudar de emprego, de perder emprego. Tudo isso ela sempre foi uma companheira absolutamente fiel. E ela trabalhou muito também pelo exemplo dos pais dela, acabou trabalhando como... deu palpite numa fábrica que os parentes do meu pai tinham, chamado Malharia Curitibana, que era muito importante na época, fabricava roupa na rua Inácio Lustosa, era bem grande, e ela começou a dar palpite sobre moda com os parentes, daí contrataram ela para ser a quem decidia que tipo de roupa iam fazer. Então ela viajava 2 vezes por ano para a Europa para ver qual era a tendência da moda, comprava alguns modelos para se inspirar, vinha para cá, adaptava a moda brasileira e trabalhou lá quase 20 anos. Depois dessa empresa, os parentes mais velhos faleceram, a vida no Brasil ficou difícil, eles venderam a empresa, daí ela pegou alguns funcionários que tinham e criou uma fábrica de roupa de confecção, que funcionou mais de 20 anos. E fechou há uns anos atrás, quando o Brasil abriu a importação da China, não era possível mais competir em fábrica pequena que fazia as coisas sob o olhar da última moda. A moda era curta, nós não tínhamos nem dinheiro nem interesse em fazer uma fábrica grande, então ela acabou cuidando da fábrica há 20 e tantos anos e fechou há uns 10 anos atrás. Mas sempre trabalhou, sempre cuidou da vida, sempre foi muito interessada em tudo. Ela hoje, criamos 2 filhos, um filho que já tem 58 anos, uma filha que tem 53. Meu filho se formou em engenharia de administração, foi trabalhar no Bamirindos, em São Paulo, depois foi transferido para Nova York, depois foi transferido para Londres. Quando o Bamirindos fechou, ele acabou sendo contratado por um banco inglês, que acabou abrindo uma filial no Brasil, e ele é o gerente dessa filial no Brasil, em São Paulo. Minha filha, que é muito sociável, estudava jornalismo, entrou com 17 anos em jornalismo. No dia que o nome dela saiu no jornal, que ela tinha passado no vestibular, alguns amigos que tinham um jornalzinho pequeno em Curitiba ligaram lá para cá e disseram: vai começar a trabalhar como jornalista amanhã. Então, antes da primeira aula, ela já era jornalista. Trabalhou como jornalista, teve sucesso, e daí entrou na campanha eleitoral do Jaime Lerner, que era muito ligado a nós, primeiro para prefeito e depois para governador. Então acabou se interessando muito mais pelo marketing político. E em função disso mudou para São Paulo há 21 anos atrás, mocinha ainda, morou lá, acabou casando, teve uma filha, da minha filha, que teve um filho, que chama-se Felipe, que tem 19 anos hoje, e que estuda em Washington, na Universidade de Washington. Meu filho tem 2 meninas, uma de 18 e uma de 16, todos estudaram, meu neto e minhas 2 netas, na escola americana, em São Paulo, no Graded. E minha neta mais velha, a filha dele, está estudando
na New York University em Nova York. E a menor, que tem só 16, está se preparando para no ano que vem ir para os Estados Unidos fazer universidade nos Estados Unidos. Porque eles falam, porque como estudaram na escola americana, para eles português e inglês é absolutamente igual. Eles são absolutamente bilíngues e como as oportunidades hoje de carreira e de emprego são muito maiores lá fora do que aqui no Brasil, a dificuldade do Brasil está estimulando para que eles estudem fora. Então, estou com dos 3 netos, 2 morando nos Estados Unidos, em Washington e Nova York, e a outra, a Luquinha, para se preparar para ir embora para lá. Então, a família é absolutamente estável, muito ligada, muito unida, apesar de nós estarmos sozinhos em Curitiba, eu e minha mulher, há 20 e tantos anos, porque ou morava em Londres, ou em Nova York, ou em São Paulo. Todos moram em São Paulo hoje, meus 2 filhos, minha nora e minhas netas, o que mora em São Paulo, mora em São Paulo. Mas como tem voo direto, a gente acaba visitando bastante eles. A ligação é muito grande e eles vêm muito para cá. Qualquer pretexto, eles vêm para cá. Então esse é o resumo da minha vida. Espero que seja útil para alguém que conheça a história do Paraná. Ele é ligado à história do Paraná. Participei muito de tudo aqui e felizmente resisti a ir para a carreira política eleitoral, porque realmente não tenho jeito para isso, tenho jeito para administração e para negócios. Então consegui escapar das várias pressões para ir fazer carreira política. Mas tenho muito prazer em dar um depoimento aqui para a memória do Paraná, que está sendo organizada aqui nessa instituição. Muito obrigado.